Eu quero convidá-los agora a irmos à palavra de Deus. Por isso, pegue sua Bíblia e abra em João, Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João 17, nós vamos olhar para o verso 26. João 17, verso 26. E esse texto diz: Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Na versão NVI, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Dê uma olhada agora em Hebreus 10, 24. Hebreus 10, 24. Importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, ou consideremo-nos uns aos outros para incentivarmos-nos ao amor e às boas obras. Meus irmãos, eu acredito plenamente que no contexto de igreja existem algumas palavras que elas precisam ser continuamente repetidas. E certamente num contexto de que muitas vezes pela palavra nós podemos usar muitos versos para falar sobre o mesmo assunto. Mas existe uma característica realizada no contexto de igreja e do ser cristão que não pode faltar para nós. E começando esse novo ano, nós não podemos deixar de falar do que deve ser a nossa essência. E não apenas por falar, mas numa condição de tornar a praticar e praticar e praticar continuamente. E é importante termos algumas palavras que eu costumo chamar de vacina. Então, tem algumas palavras que eu utilizo-as anualmente para que seja vacina para as nossas vidas. Claro que toda palavra vai ter que envolver o contexto do que vamos falar hoje, e uma palavra vai se encaixando na outra. Então, nós começamos esse ano falando sobre prosseguir, avançar. Nós já falamos sobre o que mais que nós falamos? Falamos a semana passada sobre paz, sobre termos uma vida de paz. Falamos mais sobre o quê? Me ajuda aí que minha cabeça... Cuidado com o que fala. Então, tudo isso são palavras que vão nos trazendo uma construção de como sermos pessoas melhores e de como sermos uma comunidade melhor. Mas toda comunidade e toda pessoa precisa trabalhar por essência, precisa trabalhar por princípio. E a essência e o princípio do ser cristão, do ser igreja, do ser uma comunidade cristã, é o amor. Muito bem. É o amor. E hoje nós vamos falar de amor. Vamos falar de amor? Aleluia. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, amor, o verdadeiro distintivo cristão. Se existe algo que deve realmente marcar nossa vida, nossa jornada, nossa história, nosso trajeto, nossa comunidade, é o amor. Nós estamos construindo uma igreja que o meu anseio é que daqui a pouco a gente comece a receber pessoas e nós vamos até ali aquela salinha, tratar com elas no dia antes de recebê-las como membro na igreja aqui, e eu vou perguntar por que você quer ficar aqui na nossa igreja. E o que eu mais quero ouvir é que ela diz assim: pastor, é por causa do amor que eu senti quando eu entrei aqui nesse lugar. É por causa do abraço de vocês. Então nós temos essa jornada, o nosso ministério é muito marcado por isso. Em Bragança nós tínhamos isso e sempre nós tínhamos esse tipo de resultado. As pessoas dizendo: pastor, o que eu amo na igreja é o abraço. Olha que interessante, elas não falavam do louvor, não falavam da palavra, eles falavam assim: eu amo o abraço.
eu amo o amor que vocês expressam aqui. Então essa tem que ser a nossa marca, essa tem que ser a nossa essência. Então, o que vão começar a falar de nós nessa nação, nesse bairro, precisa estar vinculado nesse tema, amor. Amém? Então, poxa, eu senti um amor quando eu entrei lá. Eu participei da célula de vocês, e que agora é a minha célula também, e eu senti amor, eu senti presença. E quem sente amor, sente presença de Deus. Amém, queridos? Por quê? Porque Deus é amor. Deus é a base, é a essência da vida cristã. Deus é a base, é a essência da sua comunidade, que somos nós, a igreja. Então, nesse sentido, nós precisamos saber que a base da igreja é o amor, porque Deus é amor. E nós sabemos claramente que nada pode acontecer sem que o amor se desenvolva em nosso meio. Amém? O que o apóstolo Paulo vai dizer? Acho que lá em 1 Coríntios 13, 12 ou 13, acho que é 13, ele vai dizer, olha, se eu der o meu corpo para ser queimado, se eu der todos os meus bens, se eu der todos os meus recursos e não tiver amor, nada disso vai adiantar. Não vai servir para nada. Eu posso falar em línguas, eu posso ter revelações, mas se eu não tiver amor, não adianta. Então é óbvio, queridos, que como igreja nós precisamos ser essas pessoas, mas como cristãos antes disso, como filhos de Deus. Se eu sou filho de Deus e Deus é amor, eu sou um amorzinho, aleluia. Temos amorzinhos aqui nessa noite? Oh, meu amorzinho. Hein? Então, o texto bíblico em 1 João 4, 8 e depois o verso 16, ele vai dizer assim, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluia. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então essa é a nossa essência, essa é a nossa característica, esse é o nosso distintivo. Então não queremos alguém que venha aqui e diga, eu vou lá naquela igreja porque o louvor é top, eu vou naquela igreja porque os ministros lá naquela igreja pregam demais, eu vou naquela igreja porque a célula não, elas precisam vir porque Deus é amor e elas sentem Deus nesse ambiente. Amém? Eu gosto demais do Felipe, eu gosto demais do Vitor, mas por que você gosta deles? Porque eles são bonitinhos, porque eles são feinhos, sei lá o quê? Não, porque tem gente que também gosta assim, né? Agora é o Vitor, né? Tá falando ali, foi ele. Por que é? É porque eles são um amor. E não, aí já não é naquela, não, eles são amorzinho, não. Eles são manifestação do amor de Deus. Eu percebo isso, eu sinto isso. Entende, queridos irmãos? Então, uma das grandes responsabilidades que nós temos como cristãos é o de nos incentivarmos uns aos outros ao amor. Então, nunca permita que alguém diga para você, nossa, você viu, Mirela, você viu a Ana? Nossa, o que tem a Ana? A Ana é minha amiga, a Ana é minha irmã e você não fala mal dela. É assim que funciona. Vamos orar pela Ana? Eu não sei nem o que você ia falar, eu não quero saber. Eu quero apenas que a gente ore pela Ana. Vamos orar pela Ana? Está entendendo? É assim que funciona. Não tem rusga entre nós. Não tem trajeto negativo. Então nós temos essa responsabilidade de nos incentivarmos ao amor. Hoje eu estou bravo com a minha esposa. Ei, vem cá, chama ela, vamos orar. Vocês dois juntos aqui. Vamos pedir para que Deus manifeste a graça dele. Então nós precisamos começar a articular um pouco mais nesse movimento de amor. Porque o mundo está nos impulsionando para o ódio, para a raiva, para o rancor. E às vezes até a esposa impulsiona a gente para isso. Às vezes até o marido impulsiona isso para isso. Às vezes até o filho, às vezes até o pai, a mãe. Mas nós precisamos dizer, ei, eu sou amor. Porque Deus está em nós. E Deus é amor. Então nós não apenas temos amor, nós somos essência de Deus. Nós somos presença de Deus. Então nós temos essa
responsabilidade, ao mesmo tempo que temos esse privilégio. Por isso, queridos irmãos, quando Jesus diz, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, em João 17, 26, seja a marca de nossas vidas para que as pessoas entendam, nós estamos em Jesus, Jesus está em nós, Jesus está no Pai, nós estamos no Pai. É um circuito pleno, é um circuito pleno. E nós não temos falta de amor. O fundamento da vida cristã é Deus, e Deus é amor. Ele mesmo viabilizou a vinda de Jesus para nos salvar por motivação de amor. Deus não enviou Jesus porque estava muito bravo com a gente. Deus não enviou Jesus porque ele estava muito irado com a gente. Deus não enviou Jesus porque ele queria que nós, da nossa natureza pecaminosa, fôssemos excluídos da face da terra. Não, ele enviou Jesus porque nos amou. João 3,16 diz que Deus... Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou. Ele amou a todos. Ele entregou Jesus por todos, numa expressão de amor. Então, cuidado para que você não seja envolvido no sistema mundano. Nós estamos nessa terra para brilhar, nós estamos nessa terra para manifestar a essência divina. E a essência divina é amor. Agora, esse é um mandamento que Deus nos dá. Quando a gente vai para João 13:34, Jesus vai dizer, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Um novo mandamento lhes dou. Não é interessante a gente olhar para Jesus falando um novo mandamento? Por que um novo mandamento? Qual é o maior mandamento expresso em toda a Bíblia? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como? Agora Jesus está falando, eu dou um novo mandamento. Por que Jesus deu um novo mandamento? Porque agora ele veio e mostrou como de fato se faz. Ele mostrou como de fato se realiza. E ele diz que nós devemos amar como ele nos amou. Não é amar o próximo como a nós mesmos, porque o nosso amor ele é imperfeito. O nosso amor, ele às vezes nem é exalado. A gente nem sabe que tem esse amor dentro de nós. Então a gente nem se ama de verdade muitas vezes. Sim ou não, não é? Quando nós estamos obscurecidos pelo pecado, pela vida torta, a gente nem percebe que tem esse amor, que tem essa graça, mas Jesus vem agora e ele mostra o que é verdadeiro amor. E ele vai dizer, este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros, mas amem uns aos outros como eu amei. Amém? Então ele dá um mandamento e ele já nos mostra também qual é a forma que ele quer que nós amemos. Ele dá um exemplo. E ele vai dizer, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Então amar, queridos, não é uma ordenança de um Deus ditador. Vocês têm que amar. Mesmo que ele seja ruim, você tem que amar. Não, ele nos dá essa direção, porque ele mesmo se vestiu dessa condição aqui na terra para nos dar o exemplo. Então, assim como Jesus ama, nós devemos amar uns aos outros também. Quando nós olhamos para 1 João 3:23, vai estar escrito lá, e este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Há quem vai dizer assim, olha, cuidado, porque quando nós pregamos e falamos sobre o amor como mandamento, parece que é algo ditatorial, mas não tem a ver com ser ditatorial, é a lei do cristão, é a lei do céu, é a lei de Deus, é amar. Então, quando nós amamos, nós estamos executando a lei de Deus. E, obviamente, enquanto nós tínhamos uma base legal
que era amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo, agora nós temos uma lei, um novo mandamento mais excelente. Amem à medida do padrão perfeito. E qual que é o padrão perfeito? É Jesus. E ele nos diz, como eu os amei. Amém? Então, queridos, veja que o amor divino, ele não é só uma exigência, mas ele é uma prática do próprio Deus para conosco. É uma prática do próprio Senhor Jesus. E por isso, se nós somos cristãos, ou seja, pequenos cristos, imitadores de Cristo, nós precisamos fazer da mesma forma. 1 Tessalonicenses 4,9 diz, quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Veja, o conhecimento apostólico está agora dizendo, olha, Deus já ensinou vocês como que se ama. Deus já mostrou para vocês como é que se faz. E como que ele ensinou? Ele veio aqui e encarnou. Ele veio aqui e mostrou fisicamente. 1 Pedro 1,22 vai dizer assim, agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem-se uns aos outros de todo o coração. Meu Deus, é uma mega responsabilidade, mas ao mesmo tempo é um mega privilégio, porque eu amo, porque já sou amado. E o gostoso de tudo isso é saber que eu não preciso te amar porque você me ama. Entende? Eu preciso e devo te amar porque a torneira do céu está aberta sobre mim. Porque a minha fonte é celestial. Então eu não preciso ficar pensando que você faça todas as coisas do jeito que eu gosto para eu gostar de vocês. Porque na nossa naturalidade é assim, não é? Ah, fulano é gente boa, o Felipão é gente boa, nós tomamos café junto, nós bate papo, nós troca ideia, nós até caminhava junto, faz tantos anos que nós não caminhamos junto, mas, meu Deus do céu, a vida aqui é tão intensa, né, que parece que já faz anos que nós conhecemos, ao mesmo tempo as experiências parece que também faz anos, e faz anos que nós não caminhamos mais, mas, queridos, então o Felipe é gente boa, eu gosto dele, mas o Vitor eu não gosto não, o Vitor nunca caminhou comigo, o Vitor, ele não me liga, o Vitor não me manda mensagem, o Vitor, o Felipe é gente boa, ele faz os vídeos da igreja, não, vocês têm que ver o vídeo que ele fez na virada do ano, ficou top, o Felipe é da hora, eu amo o Felipe. Besteira, queridos, não é assim o amor de Jesus. O amor de Jesus, ele deve ser ainda mais intensificado pelo Vitor, que nem me liga, que não fala comigo, que não faz vídeo. Não faz vídeo. Terrível. Tá entendendo? Então eu amo mais ainda o Vitor. E eu chego para o Felipe, que eu tenho amor no Felipe, e falo, Felipe, nós temos que amar mais o Vitor. Vamos amar mais o Vitor. Entende? Eu formo uma comunidade de amor. Nós temos que amar mais a Anne. Se o Vitor não fala comigo, imagina a Anne. A Anne nem olha na minha cara direito. Ela entra, sai, ela dá só aquela risadinha dela, Pai do Senhor, e já era. Eu tenho que amar mais a Anne. Entende? O Anderson pisou na bola, pegou meu dinheiro emprestado. Nem é verdade. Pegou meu dinheiro emprestado, não devolveu. É um sem vergonha. Eu tenho que amar mais ainda. Agora, claro, meus irmãos, lembra que eu já disse para vocês que tinha um apresentador, um radialista lá em São Paulo, crente, e ele chama, não sei se está vivo ainda, Carlos Apolinário, e ele fazia um programa, e ele dizia assim, crente não é bobo, que se fosse bobo não era crente. Então ele dizia isso o tempo inteiro. É claro que nós não estamos falando de ser bobão, não, nós estamos falando de um exercício daquilo que Deus nos chamou para ser. Entende? Então a palavra diz, se você é forte, suporte os fracos. Suporte os fracos. Essa é a essência do reino de Deus. 1 João 4,11 diz para nós, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros.
Então, a necessidade que nos é imposta pelo próprio Senhor Jesus não é uma utopia de um projeto irrealizável. Não, é uma verdade do que ele já mostrou para nós que é possível e que nós devemos fazer. Não é uma exigência cega de um ditador, não, mas é uma característica inerente a ele mesmo que é comunicada a nós. Deus comunica amor às nossas vidas, tem atributos divinos que são incomunicáveis, mas tem outros atributos divinos que são plenamente comunicáveis. Ou seja, que ele compartilha conosco da sua santidade, ele compartilha conosco do seu amor, por exemplo. Então nós devemos exercitar na mesma medida de Deus. Então é besteira esse que diz assim, eu não sou Deus para amar desse jeito. Então você precisa se converter. Você precisa se converter e se tornar um verdadeiro mini Cristo, que é um cristão. Então Jesus, ele nos dá o exemplo, e não só isso. Além de nos amar incondicionalmente, aí que está o segredo, Ana. Ele derrama o seu amor em nós, para seguirmos o seu exemplo. Então ele não está dizendo assim, se vira aí, ama esse mala. Não é isso que ele está falando. Se vira aí e você vai ter que amar, perdoar essas pessoas aí, porque eu estou mandando, eu que mando nessa coisa aí, né? Se fosse no vocabulário, eu que mando nessa bagaça de igreja. Então vocês vão ter que fazer o que eu estou mandando, mas não é isso. Ele vem e nos dá o exemplo. Ele vem e se torna a fonte para isso. Ele vem e se torna o que preenche. E aí Romanos 5,5 diz para nós, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, aleluia. O amor é derramado no nosso coração. Ora, simplesmente, indutivamente, olhando para esse texto, o amor de Deus é derramado. Vocês conseguem entender derramado como um conta-gotas? Tic, um pouquinho de amor para você. Tic, é derramado. Eu vejo minimamente como um balde. Tchá! Cima da sua cabeça. Minimamente é isso. E o amor de Deus é assim sobre nossas vidas. E eu quero convidá-los a exercitar a percepção do amor de Deus. A cada manhã, a cada dia, no momento especial do seu dia, pare um pouquinho e diga, Senhor, eu estou aqui para me conscientizar do seu amor sendo derramado no meu coração. O amor de Deus é derramado. Não é o amor de Deus foi, o amor de Deus será. Não, é imperativo. O amor de Deus é derramado nos nossos corações. A gente vai para o fruto do Espírito. Quem aqui tem o Espírito de Deus na sua vida? Tem? Olha que bênção. E o que faz o Espírito de Deus em nossas vidas? Frutifica. E qual que é a frutificação espiritual? Primeiro gomo. Me diga qual que é. Pois o fruto do Espírito é amor. É o primeiro gomo. Por que começa com amor? Porque se não tiver amor, os outros não vão fluir. Não adianta você pensar que você é uma mexerica do Espírito e que os seus gominhos estarão todos muito bem estabelecidos, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, se o primeiro não estiver intacto. Então tudo começa com amor. Tudo começa com amor. Por que viemos aqui hoje? Eu amo Jesus. Eu amo o Senhor, eu amo o reino, eu amo a igreja, eu amo os meus irmãos. É por isso que estamos aqui. Senão o resto não faz sentido. Percebem? Então, queridos, o fato de Deus ter nos amado quando ainda éramos pecadores reflete o grande exemplo para as nossas vidas. Deus não nos ama porque nós estamos bonitinhos agora, porque agora nós tomamos o banho do Espírito, tivemos o lavar regenerador do Espírito e agora nós estamos justificados. Deus nos amou quando nós éramos pecadores. Mas Deus, Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Uau! Glória a Deus! Então, quando nós não valemos nada mesmo, nada, o Senhor se entregou por mim
e por você. Então, é com base no exemplo de Cristo que nós edificamos uma vida de amor ao próximo. E em se tratando de amor incondicional, ele independe de correspondência ou não. Ah, mas eu estou amando o Vitor agora. Nós estamos fazendo uma força em conjunto, nós mandamos mensagem para o Vitor, nós amamos o Vitor, nós enviamos amor para o Vitor, enquanto nós estamos orando, nós dizemos, Senhor, eu amo o Vitor, mas o Vitor continua não mandando mensagem para mim, continua não fazendo vídeo, continua. Não tem problema, eu continuo amando. Não existe isso. Eu até brinquei, né, na semana passada, que eu falei, hoje eu liberei amor para todo mundo e brinquei com a sua família, né? Eu falei, mas só amo até vocês ir embora, depois vocês forem embora, eu não amo mais. Não existe isso no reino de Deus. Pode ir embora, pode ficar, pode ir, pode voltar. Queridos, quando nós somos cristãos de verdade, lembre-se, nós não somos bobos, porque se nós fôssemos bobos, nós não éramos cristãos. Mas eu tenho uma palavra que eu cunhei há muito tempo e eu sempre digo assim, amor sim, idiota não. Ótimo, tá certíssimo. Amor sim, idiota não. Mas todas as pessoas que buscarem em mim uma nova chance, comigo terão. Comigo terão. Porque até que Jesus volte, ele ainda é segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 10ª, 39ª chance. E eu, como essência de Deus, não posso parar de ser. Então, todas as pessoas que se aproximarem e falarem, eu quero uma nova chance, terão. Porque o meu amor não é limitado. Entende? O meu perdão não é limitado. Ah, mas só se... É claro que existe reconstrução, que existe processo, tá lindo, mas eu vou dar uma nova chance. Tá entendendo? Vai ter contratos, vai ter estratégia, vai ter direção, vai ter cuidado? Sim, claro. Porque quem rompe confiança precisa ser reconstruído. Não é verdade? Precisa ser desenvolvido. Então, todo relacionamento é um desenvolvimento. E quando a gente rompe com aquilo, vamos começar de novo. Mas vamos começar de novo. Então, eu não concordo com esse papo de que perdoar... tudo bem, eu te perdoo, mas você não fala mais comigo. Eu não concordo porque Jesus fez exatamente ao contrário. Ele falou assim, eu vim te perdoar para você falar comigo de novo. Eu vim te perdoar para você ter acesso de novo. Eu vim te perdoar para a gente morar junto de novo. É assim que funciona. Certo, meus irmãos? Então, cuidado. Tem muita estratégia, vai ter muita filosofia, vai ter muito pensamento, vai ter muita... Mas não dá, não consigo juntar o amor cristão, o perdão cristão com perdoo, mas não fala mais comigo. Eu perdoo, mas ainda choro quando eu falo sobre o assunto. Quem perdoou não chora mais sobre o assunto. Quem perdoou tem lembrança, né? O único que esquece de verdade, né? Que é Deus, é o próprio Deus que ele fala, dos seus pecados não me lembrarei mais. Mas em nós ele deixou alguma coisa que ele não comunicou ainda, porque nós não conseguimos esquecer. E eu sempre falo assim, olha, quando eu tinha, 7 anos de idade, eu fui lavar o banheiro de casa, porque minha mãe pediu, e eu ficava sozinho com 7 anos em casa, e ela ainda falava para eu lavar o banheiro. Eu fui lavar o banheiro com 7 anos, estava lavando o banheiro com um copo de vidro, jogando aguinha, porque eu não tinha aprendido ainda o sistema português, então jogava água mesmo, né, e tal. E aí eu estava jogando água com um copo de vidro, escorreguei, pá, não soltei o copo, quebrei o copo no chão. Um taio aqui na minha mão. Fez um rasgo, eu sozinho em casa, e aí eu botava a mão debaixo da torneira, não parava de sangrar, e aquela coisa louca, 7 anos, eu não sabia o que eu fazia, e aí eu ia pro meio da rua, abria o portão e ia pro meio da rua, e eu ficava assim, pai, chega logo, e eu não sabia o que fazer, e aí eu voltava lá pro corredor no final da casa, e aí eu abria a torneira, e o sangão escorrendo, e não parava. Até que uma vizinha viu o meu sofrimento e aí conseguiu chamar meu pai. O meu pai saiu do trabalho, foi me buscar, me levou para o pronto-socorro. No pronto-socorro eu tinha um pavor de injeção, porque eu levava injeção 2 semanas sim, uma não. Eu vivia com a garganta zoada. Olha o mistério da infância. O que a gente faz hoje, não é? E a minha garganta era a vida inteira zoada, com 18 anos, sem resoluções. Eu fiz uma cirurgia, tive que fazer cirurgia para tirar amidos, mas já com os 18 anos, e ainda passou um tempo, parece que não adiantou muito, miséria. Mas aí, queridos, enfim, para ficar só em um testemunho,
Tem uma história, né? Não é testemunho. Meu pai chegou, me levou, pronto-socorro. Os caras queriam me dar uma injeção, eu saí correndo do pronto-socorro. E aí falaram, você vai ter que ir para outro hospital. Eu fui para outro hospital. Chegou lá, o cara falou assim, Ivan, nós vamos ter que cortar mais para ver se não ficou vidro para dentro. Além do corte que já estava, vamos ter que cortar mais. Tá entendendo o que é trauma? Isso é trauma, irmãos. E aí, o médico, eu berrava, eu falava que eu não queria tomar injeção, e ele ainda falando, comunicando, ó, eu vou ter que dar anestesia, é dentro do corte. E aí eu berrava, 7 anos de idade, tomava injeção toda semana, não estava acostumado, não queria tomar mais injeção. E ele falou assim, você é homem ou um saco de batata? E eu, com toda a ousadia, com toda a minha coragem e hombridade, eu falava, saco de batata, sem problema nenhum, desde que eu não sofresse. Eu preferia ser qualquer coisa para não sofrer. Entende, meus irmãos? Olha, como que você esquece um trauma desse, um pavor desse? Como você esquece? Tá vendo? Detalhes. E aí eu lembro, a gente saiu tarde do hospital, minha mão enfaixada, Anne. E aí eu e meu pai andando, não tinha mais ônibus. Aí a gente teve que sair do hospital e ir a pé para casa, meus queridos. Oh, raio! São situações, memória, marca. Olha aqui, se vocês puderem ver, a marca está aqui. Eu tenho a marca. Mas não dói. Eu lembro de toda a história. Eu sei de tudo detalhadamente, como acabei de contar aqui para você. Mas não dói. Não dói. Nos primeiros dias, se mexesse, eu ia chorar. Porque estava cicatrizando ainda. Mas cicatrizou. Eu não choro mais por causa disso. Assim funciona o perdão genuíno. Cicatriza. O Senhor apaga. Esquece. Deixa para lá. Vamos viver a vida agora. Já está tudo normal, tudo ok. Vocês entenderam, meus irmãos? Pastor, por que você contou tudo isso? Vai saber, só Deus sabe. Só Deus sabe. Agora, João 13:35 está escrito assim, ó. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. As pessoas não vão saber que nós somos discípulos de Jesus porque frequentamos a igreja. Isso não justifica. Elas não vão saber que nós somos discípulos de Jesus porque vamos na célula, porque botamos uma roupa de crente, porque tocamos uma música, porque cantamos hino, porque oramos. Elas vão saber que nós somos discípulos de Jesus quando nós amamos uns aos outros. Por isso que a maior estratégia do inferno é sempre colocar enroscos entre nós. É sempre querer causar os danos para que nós vivamos em intrigas, em separação, em contendas. Isso não combina com o ser igreja. E por isso nós temos que ser constantemente vacinados. Mais vacina. E essa, de forma alguma, nunca, jamais será prejudicial. Mais amor. Então, constantemente ore ao Senhor pedindo, Pai, me dê mais batismo de amor. E é claro que esse batismo de amor é uma consciência do amor que já é derramado. Uma coisa importante a gente aprender é não ficarmos pedindo o que Deus já deu. E a palavra diz que Deus derrama amor sobre nós. Então, diariamente, nós precisamos nos apropriar e dizer, Deus, eu preciso sentir, eu preciso me conscientizar do seu amor sendo derramado. Por isso esse exercício diário muito bom. Pare 5 minutos e diga, Senhor, agora é hora de eu sentir plenamente o amor, me concentrar e me conscientizar. Essa é uma prática que nós precisamos começar a fazer sobre muito do que Deus está nos entregando. Então nós falamos a semana passada que Deus preservará em paz, plena paz, aquele cuja mente, o propósito está firmado nele. Então, Senhor, eu estou firme em Ti. E ficar acelerado do jeito que eu estou não combina. Deixa eu encostar a minha cabeça na sua mente. Entende? Deixa eu sentir a sua paz. Nós precisamos exercitar mais a vida cristã. Nós precisamos colocar mais em prática.
E o amor é uma dessas questões. Precisamos colocar uns com os outros, essencialmente, mas não só. Nós precisamos amar quem nos persegue, amar quem se faz inimigos nossos. A palavra de Deus nos chama para isso. E por que é que nós temos essa capacidade? Exatamente porque o amor não é uma produção de reciprocidade nesse contexto. Ele é uma condição de que Deus derrama no nosso coração. E a gente tem liberalidade para entregar. Comece a exercitar. Não represe amor. Não retenha. Sabe aquelas vezes que um dos fatores muito comuns para isso, para a gente falar, é no relacionamento familiar. Quando a gente dá aquela encrespada com o pai, com a mãe, aquela encrespada com o filho, aquela encrespada com o marido, com a esposa, e aí marido e esposa ainda mais ainda, é uma coisa tão comum isso, mas sabe aquela coisa assim, você está ali, você está prontinho, você já está até tranquilo dentro de você para falar assim, não, eu quero dar uma risada com ele, eu quero dar uma risada com ela, eu quero sorrir dessa palhaçada que ele está fazendo, mas eu não vou fazer porque ele não falou comigo, ele não pediu perdão. Cara, esquece isso, comece a mudar essa sintonia e fala, mano, irmão, ô varão, ô varoa, eu tenho o amor de Deus derramado no meu coração, vem aqui, deixa eu te dar um abraço, deixa eu te dar um beijo, deixa eu te dar um cheiro, deixa eu falar que eu te amo. É isso. A vida vai se tornar muito mais simples, irmãos. E olha, a energia que você gasta para ficar carrancudinho, carrancudinha, é a mesma que você vai gastar para mudar o disco, para virar a faixa. Tá entendendo? Então, mude a faixa. É assim que as pessoas vão conseguir ver esse distintivo em nossas vidas como igreja, como pessoas. Então, a marca principal que permeia o relacionamento cristão não é outro senão o amor. Nós precisamos manifestar isso. 1 João 4,12 vai dizer para nós: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Ou seja, quando as pessoas identificarem o amor na nossa convivência, elas vão entender Deus está ali. Deus está ali. Não por ter visto Deus, mas por ter sentido Ele na esfera do amor que envolve a comunidade dele, que envolve os filhos dele. Então ame, meus irmãos, ame. Abra o seu coração. Enquanto nós estivermos amando uns aos outros, a glória de Deus, ela se propaga pelo mundo. As pessoas começam a perceber, elas começam a notar, elas começam a dizer, como que vocês conseguem? Por que vocês são assim? Nossa, como vocês são felizes. Nossa, como eu sinto amor. Nossa, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, perceba que Jesus, ele nos fala com firmeza quando diz, vocês devem amar-se. Porque o amor na vida cristã é um dever, não é uma possibilidade. Não é assim, não, eu vou amar a Ana, mas não vou amar o Anderson, eu vou amar o Cauã, mas não vou amar o Rian, eu vou amar o Gabriel, mas não vou amar o Vitor. O Vitor está sempre ficando com a parte ruim. Não acertou uma hoje, hein, Vitor? Viu? Eu vou te amar hoje, Vitor. Queridos, nisso conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Uau! Aí 1 João 2, 5-6 diz, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Andar como ele andou. É prática, é exercício. Então, amar não é filosofia. Amar é uma prática. Amém? Amém. Faz sentido? E o que nós vamos ter ao sair daqui? O que nós vamos ter amanhã? Talvez no trabalho, às vezes até dentro de casa. É um mala para testar a palavra de Deus na nossa vida, irmão. É uma situação. É verdade.
E o que nós temos que fazer? Sermos aprovados. Sermos aprovados. Por isso que hoje aqui nós estamos também debaixo dessa direção de Hebreus. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Vocês dois aí. Vocês já começaram aquela intriguinha banal assim? Vão conjecturar. Você olhou e falou, nossa, mas esse sapato tá horrível. Ah, nossa, mas eu gosto desse sapato. Não, mas tá feio, não tá combinando com nada. Não, mas é legal. Não, mas você também tem que botar defeito em tudo que eu faço. Não, mas é porque tudo só porque é meu, só porque eu comprei. Não, mas eu comprei com o meu dinheiro. Como se tivesse meu dinheiro no casal, né? Não existe esse negócio de meu dinheiro na família, tá bom, meus irmãos? Ah, mas não sei o que. Já fizeram isso? Já tiveram momentinhos como esse, tipo? Já tiveram? Já tiveram aí na jornada, meus irmãos? Essas coisas tão... Não é eu falar, pastor, ele tem igual... Começou, tá vendo? É sobre isso que eu tô falando. É sobre isso. Agora, quando é que vocês já fizeram entre casal, entre filhos, né? Pai e filho, filho e pai, irmãos, enfim, nos relacionamentos. Quando é que você começou e falou assim, nossa, mas o seu sapato tá lindo hoje. Não, mas o seu tá muito mais. Não, mas hoje essa jaqueta que você pôs está super combinando. Não, mas a sua tá maravilhosa, tá perfeita também. Nós estamos até combinando hoje. Nossa, mas olha, você passou algum gel diferente hoje? Porque seu cabelo ficou tão melhor hoje. Não, mas você usou um shampoo diferente hoje, amor? Porque hoje tá um cheirinho bom aqui. Vocês já fizeram isso? Já fiz. Deus está tratando. Já pensaram sobre isso? Então, já pensou chegar? Filho, você é o cara mais lindo do mundo, filho. Aí ele fala, não, pai, você que é. Não, filho, mas você é muito top, você é muito da hora. Filho, você tá tocando demais. Não, pai, mas você que prega muito, pai. Sabe? Então, vai dar voando em isso. Tipo isso, não, filho, sei que tá muito legal. Olha. Foi até tocar na Assembleia hoje, olha, já tá voando de jato. Glória a Deus. Meus irmãos, estão compreendendo como funciona? E o que o texto está dizendo aqui? Consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Mas, Anderson, a maioria das vezes a gente acaba não fazendo isso. Chega a Mirella e fala assim, não, vamos supor, né, a convivência dela, estou pegando ela se conjecturando. Ah, pastor, é porque meu pai, seu pai, nossa, é difícil, né, é complexo. Não, porque minha mãe também, nossa, porque... Cara, nós não somos chamados para isso. Tem que falar, não, Mirella, seu pai é digno de honra. Honre seu pai. Ame seu pai. Ajuda ele. Você já ficou mais forte que ele no mundo espiritual? Fortaleça ele. É assim que nós caminhamos. É assim que é a jornada. É esse amor que precisa ser colocado em prática, de acordo com o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Então ele está falando, considerem uns aos outros para isso. Considere. E considerar, meus irmãos, não é mera apreciação. Porque apreciar, já ouviu alguém falar assim, eu aprecio você, mas te vê de longe. Agora quem considera, te vê de perto. Entende? Então, Vitor, eu andei olhando e eu, olha, admiro você, viu? Parabéns. Agora, outra coisa é eu chegar e dizer, Vitor, olha, eu não andei te olhando. Eu fiz algumas considerações sobre quem você é, o que você tem sido. E, cara, você está de parabéns. Olha, tem profundidade. E no contexto de igreja, nós precisamos ter isso. Por isso que nós somos chamados a viver em comunidade. Por isso que nós temos que estar no templo, nós temos que estar de casa em casa, nós temos que estar no 1 a 1, nós temos que nos desenvolver em relacionamentos puros, íntegros, retos. Para quê? Para nos incentivar-nos ao amor e às boas obras. Então, considerar uns aos outros é importante. Não é apenas apreciar, eu considero.
Ah, você conhece o Anderson? Conheço. O Anderson está aqui no meu coração. Nós amamos o Anderson. Amamos o Anderson. Por quê? Considero. Vou jogar a bola pro Vitor, vai. Conhece o Vitor? Conheço. Está aqui, ó, no meu coração. Considero. Homem de Deus. Conhece a Ana? Considero. Acabou de chegar, estamos nos conhecendo, mas considero. E onde eu quero ver eles dois chegando? No máximo potencial que Deus tem para a vida deles, no propósito, no alinhamento, no ajuste. Então eu vou incentivá-los o máximo que eu puder. Então não é aquela coisa de apenas apreciação, é consideração. E essa palavra consideração, ela tem a ver com observar plenamente, contemplar, descobrir, perceber claramente, ter respeito. Então a palavra está dizendo, tenha respeito uns pelos outros, perceba profundamente, para que haja um incentivo à produtividade, à frutificação, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Então a consideração cristã, da qual o texto de Hebreus está nos chamando, ela reflete uma verdadeira incitação para o bem. Eu já falei com vocês em outro momento que eu preguei sobre o amor. O ano passado nós tivemos uma série completa, várias semanas, sobre o amor. E eu já falei sobre isso, mas é necessário que a gente seja uma quinta série do amor. Mas o que é quinta série do amor? O que é quinta série, meus irmãos? É aquela fase da vida que a gente irrita um ao outro o tempo inteiro. Vai deixar? Nossa, falou da sua mãe. Falou do seu irmão. Nossa, xingou seu cachorro. Nossa! Não era assim? Lembra disso? Não era? Eu faço essas piadinhas todas quando eu fico ouvindo. Eu falo, eu tenho que parar com esses negócios. Eu não consigo. É o meu jeito, A hora que eu assisto, eu falo, que vai falar? Esse cara é sério. É porque é 99% sério. É só 1% que é as brincadeirinhas. Mas, meus irmãos, nós precisamos ser essas pessoas. Uns para os outros, como igreja. Uma verdadeira incitação para o bem. Não, Mirella, você vai crescer. Você vai avançar. Não, pastor, mas eu sou tão pequenininha. Não, mas você vai, nós bota uma botina, nós faz um negócio, nós estica você, nós carrega você pelo cabelo, você vai esticar, você vai crescer. Você vai. Não, mas tá difícil. Não, mas você vai. Entende? Não, mas eu não estou conseguindo isso. Mas a partir de agora você vai conseguir, porque eu estou junto com você, a comunidade está com você, nós vamos avançar. Não, mas veja, pastor, eu tenho medo de falar, de pregar, de pegar o microfone, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, vem aqui. Eu vejo essa direção em você, eu vejo essa condição em você. Poxa vida! E olha, meus irmãos, pode ter certeza que eu sei como te ajudar nisso. Pode ter certeza. Eu já fiz muitas vezes. Pessoas que assim, ó, se deixasse, ela entrava aqui, ó, debaixo da caixa. E hoje prega, ministra, faz, dirige igreja. Meu Deus, é glória a Deus. É para aplaudir de pé mesmo. Porém, meus irmãos, nós precisamos ser essas pessoas uns para com os outros. Para o quê, Rian? Para o amor e as boas obras. Então, quando você diz, pastor, já estou cansado, já fiz de tudo. Tem um colega na escola, já falei. Vamos ali, ó, é a minha professora, pastor. Aquela professora. Cara, continua amando a vida dela, continua respeitando. Seja um bom padrão de Cristo para que ela veja o Senhor em você. Para que quando o seu pai e a sua mãe estiver aqui lá na escola, vejam o amor de Deus e ela tenha que realmente chegar e falar assim, desculpa, foi mal. Porque o amor de Deus constrange. Entende? É assim que tem que ser, meus irmãos. Uma verdadeira incitação para o bem, para as boas obras,
para o amor. Então, eu não tolero que você fique vivendo a vida de pecador. Eu não tolero que você fique vivendo essa vida melancólica. Não, é porque tudo tem que ser assim, apertado. É que tudo é melancólico. É que tudo é triste. Não, não. Levanta essa cabeça. Dá glória a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem dia difícil, sim. Jesus falou e eu acredito que tem. Porque eu passo por dia difícil. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Levanta e anda e vamos caminhar. É assim que funciona a comunidade de Deus. É isso que essa nação está esperando, queridos. É isso que as pessoas, as famílias estão aguardando, porque elas estão vivendo na monotonia da vida, estão vivendo no pacato da vida, numa história sem esperança, sem vida. Mas nós estamos aqui para dizer, ei, existe um amor que é derramado no nosso coração, que pode fluir sobre você e te levar a fazer as coisas mais extraordinárias da vida. Existe um Deus capaz de te levantar e te conduzir para um propósito maravilhoso. Existe um Deus que é glorioso em suas obras e que está derramando amor sobre nossas vidas, está derramando paz, está derramando foco, e nós queremos viver isso com você. Entende? É isso. Agora, nós podemos nos assemelhar e nos acomodar. E aí, fica dizendo, é mesmo, é pessoa mala mesmo, é chata mesmo. Não, porque aqui é tudo assim. Não é porque. Ou você pode ser um verdadeiro cristão, com um verdadeiro distintivo. Então, se tem algo que nós temos que mostrar nesse mundo, é o amor de Deus. É o amor de Deus. É a perseverança, é a fé, é a confiança. Então, é hora de todos nós nos comprometermos na celebração do ágape. Do ágape. Que não é assim, eu só vou fazer se ele fizer também. Eu só vou dar se eu tiver um retorno. Não, não. É incondicional, o ágape é incondicional. Eu tenho amor para dar. E esse amor não vem de ninguém. Esse amor, ele vem do próprio Deus. Então eu não tenho que esperar de alguma pessoa para que eu possa oferecer. Eu entrego porque eu já tenho recebido. É como as irmãs que nós lemos no texto de oferta. Elas entregavam porque já tinham recebido o melhor, a cura, a salvação, a companhia do Mestre. É isso que nós temos. Nós temos a cura, a salvação, a companhia do Mestre, o Deus Todo-Poderoso agindo em nós. Nós temos esperança, expectativa, fé, alegria, paz, paciência, fruto do Espírito, todos. Nós temos. Aí a gente vai ficar se fechando em uma vidinha medíocre? Não, não, não. Nós vamos avançar. Nós vamos seguir em frente. E eu quero te incentivar a dar bons frutos. Eu quero te incentivar, porque Deus já preparou essa estrada para nós. Uma estrada perfeita, uma estrada boa e de bons resultados. A vida não é uma jornada de melancolia, a vida não é uma jornada de tristeza, a vida é uma jornada que tem desafios, todos os dias, tem mesmo. Mas tem conquista, tem vitória, tem bênçãos, tem milagres de Deus sobre nossas vidas, tem boas obras. Então Deus está nos levantando para isso. Então se posicione, porque são as boas obras que se refletem em resultados moralmente corretos, que indicam que nós somos filhos de Deus. E Portugal precisa ver isso. Essa geração precisa ver isso. Então se lembre, 1 João 4,7 diz para nós, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Ele é a fonte. Ele é o verdadeiro amor. E o texto continua dizendo, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aleluia. Que quando as pessoas olharem para nós e ver o nosso desenvolvimento, perceberem o nosso avanço, quando elas perceberem todas as coisas bonitas que nós estamos vivendo, fazendo, elas venham ter a consciência de que existe um alicerce na nossa comunidade e na nossa vida. Esse alicerce é o amor de Deus.
é o próprio Deus e em sua manifestação essencial, que é o amor. Que essa seja a realidade das nossas vidas. Começando uns com os outros, começando em casa, tomando esse cuidado. Do que eu disse mesmo. Por que criticar se eu posso fazer um elogio? Porque, e algumas vezes, meus irmãos, algumas vezes, ontem eu até tive um cinismo com o Júlio. Porque às vezes a gente fica também o tempo todo assim, você nunca faz o que eu mando, você nunca faz nada, você nunca obedece, e você não larga esse telemóvel, e você não faz, e você... Aí ontem, depois de ele não ter feito tudo isso, eu falei, filho, entrei no quarto e falei, filho, gratidão, viu? Gratidão mesmo pela sua obediência, gratidão pelo seu respeito, gratidão pela sua honra. Olha, muito, mas muito grato mesmo, viu? Olha, Deus te abençoe, que você siga sendo assim, essa pessoa que obedece tudo que a gente fala, o que a mamãe já falou para você ali agora há pouco. Olha, gratidão, porque você segue as regras. Gratidão, filho. Deus abençoe, viu? Boa noite. E virei as costas e fui. Minimamente profetizei. Minimamente profetizei. Ainda que, como a gente falou nas semanas da palavra, ainda que a energia não estava tão conectada, mas eu me senti muito melhor tendo feito assim do que ter ido lá mais uma vez e gastado a minha energia pouquinho antes de dormir. Assim, mano, você não obedece mesmo, você não faz, dá essa porcaria desse telemóvel, eu quero que isso seja queimado. Eu tô tomando cuidado, menina, faz um tempão, porque eu tenho vontade de falar todas as vezes. Ela chegou hoje aqui e falou, vou pedir para Deus queimar tudo. E eu tô tomando o maior cuidado para não falar isso, para depois ele não vir e falar para mim, tá vendo, pai? Você falou para queimar e queimou? Agora você vai ter que comprar outro? Não me responsabilize, eu não pedi para queimar ainda. Não pedi, a Mirella que pediu. Se queimar o telemóvel de vocês, vocês conversem com a Mirella. Tá entendendo? Então, meus irmãos, lembra que eu falei que a energia que nós gastamos pro negativo, ela é a mesma? Ela é a mesma. Então, vamos pro positivo. Eu e a Lê, a gente já entrou nesse acordo. Às vezes, quando a gente começa um com o outro assim, dá aquela escapada de marcha assim, começa a dar aquela... Aí um já olha para o outro, abre o sorriso e começa a gargalhar, e aí a gente já começa a estar rindo o quê? E dá um abraço e acaba. Acaba. Afinal de contas, nós vamos para 27 anos, é uma jornada, não dá para ficar de palhaçada tanto tempo assim, né, irmãos? Ficar com palhaçada tanto tempo. Assim, 5 meses, 2, 3, ainda tem palhaçada tanta para resolver. Ih, tem muito mais. Mas 5, 6, 10, 15, 20, poxa, quase 30 anos, não dá para ficar mais de palhaçada, meus irmãos. Tá entendendo? E são 30 anos de relacionamento, né? 27 de casamento, 30 de relacionamento. Não dá para ficar toda hora encrespando, pelo amor de Deus. E chega, eu já estou numa fase da vida também, não sou senhorzinho, mas eu estou numa vida que eu quero é sossego. Como já dizia Tim Maia, eu quero sossego. É isso que eu quero. É isso que eu quero, meus irmãos. Estão entendendo? E como que nós vivemos isso como comunidade? Incentivando uns aos outros. Não, cara, não fala assim não. Vem cá, vamos orar sobre isso. Não pensa desse jeito. Vamos olhar por outra ótica. Ah, mas o fulano, o ciclano... Peraí, nós já conversamos com ele para saber o que ele está passando? Vamos procurar saber. Porque quando a gente entende o outro lado, aí a gente fala, poxa, por isso que estava agindo desse jeito. Entende? Então é importante a gente saber lidar com todos esses aspectos. E o que rege tudo isso? É amor. É amor. Agora, se nós não nos considerarmos, se nós não nos importarmos, então, tem aí. Vou falar nada pro Rian nada, não vou falar nada pro Cauã nada, deixa ele, deixa que se vire. Aí isso daí, ó, já virou uma desgraça. Já não é mais igreja, já não é mais família. Quando a gente entra no parâmetro de eu não quero falar mais nada, não vou falar mais nada, acabou o relacionamento. Entende? Então, quem ama, ele quer falar, e por isso que eu não me aguento. Eu não me aguento porque eu amo.
Eu amo, então eu tenho que falar. Eu a vida inteira falei para ele, eu falei, amor, eu prefiro falar, eu prefiro que você saiba, a minha visão é essa, eu penso assim, 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 para mim isso aqui está errado aqui, 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 isso está certo assim, assim, assim. E antes eu já chegava logo com o pé no peito, já falando tudo que estava errado, né? Hoje em dia eu aprendi a ser como Jesus, então eu chego e falo assim, olha, isso aqui está muito certo, isso aqui está muito bom, isso aqui está muito legal. Aí você desarma a pessoa, ela já está sorrindo para você, aí você fala, mas que tal melhorar nisso aqui? Que tal a gente ajustar isso aqui? Você já parou para pensar se isso daqui não pode ser melhorado? Entende? É isso, é isso. E assim nós vamos nos incentivando, incitando uns aos outros ao amor e às boas obras. E eu quero que essa palavra hoje seja uma incitação ao amor e às boas obras. Vamos amar, queridos? Vamos fazer algo que reflita o verdadeiro amor de Deus para alguém durante essa semana. Lembre-se que ela veio até ver o que tanto eu estou falando dela aqui, né? Não, nem sabe. Queridos, queridos, já veio rindo, né? Oi? Hã? Oi? Hã? Olha, não dependa de reciprocidade. De repente o patrão vai ser mala, o colega de trabalho vai ser mala. Sorria para ele, ame a ele. De repente o marido, a esposa, vai testar a palavra de Deus para a sua vida hoje. E a família é o laboratório de Deus, pode ter certeza disso. É o primeiro lugar que a gente enfrenta tudo que a gente vai passar na vida. José, ele se tornou governador do Egito. E aonde que começou o laboratório dele? Dentro de casa. Era lá que ele foi rejeitado a primeira vez, é lá que ele foi enganado a primeira vez, é lá que ele foi maltratado a primeira vez. Então tá tudo bem. Somente diga, Senhor, eu te louvo porque o Senhor é a minha fonte. Então ame mesmo quem não agradece, ame mesmo quem não concorda, mesmo quem ainda está em processo de cura. E sobre tudo isso, pense no impacto que será a nossa comunidade como uma comunidade de amor, uma comunidade de perdão. Vai ser demais, meus irmãos, porque isso é o que atrai o sedento. E é a maior estratégia desse tempo, ame, que as pessoas estão sedentas de amor. Elas não esperam que a gente vai ter um ato de gentileza aqui nessa nação. Eles não esperam que a gente vai sorrir quando eles forem iracundos com a gente. Eles não esperam. Mas a gente sorri. E a gente expressa o amor de Deus, porque não depende de quem nos atende, de quem, do jeito que fala com a gente expressa de acordo com o que Deus está fazendo em nossas vidas. Então, provoquemos uns aos outros, mas não para discórdia, mas para que haja um desejo de servir, um desejo de honrar a Deus, um desejo de cumprir propósitos. Lembre-se disso, o amor ele não é uma moda passageira. Ele é a base, é a essência da igreja. Não é uma estratégia, não é uma metodologia, é a essência. Então, em dias onde a iniquidade se multiplica, o amor de muitos se esfria, nós precisamos de pessoas para dizer, Senhor, eis-me aqui, comigo não. Me aqueça em seu amor. E por fim, não espere sentir vontade de amar. Simplesmente ame, porque Deus te amou primeiro. Então o amor de Deus ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Você não está tentando fabricar amor. Você está apenas abrindo a torneira do que Deus já depositou em você. Uau! Fique de pé, por favor. Vamos orar e tomar decisões na presença do Pai nessa noite.